Então, bom dia, boa tarde, boa noite, principalmente para quem dormiu na praça. E a gente começa hoje aqui as castas. Estou devendo para vocês desde sexta-feira passada, mas não foi vagabundagem. Já comecei esse vídeo umas 20 vezes e só agora assim vou entendendo que, cara, isso aqui vai demorar bem mais do que eu estava esperando inicialmente. Então, vou começar com uma recomendação, que é a recomendação de um filme, O Sétimo Selo, do diretor Ingmar Bergman. É um filme preto e branco, no final da década de 50. Eu nunca vi em nenhum lugar uma ilustração tão boa quanto esse filme dos tipos, né? Dos tipos das castas. Como que é o homem Shudra, a mulher Shudra, Brahmani, Vaishya, como que são os homens das castas, homens e mulheres das castas diferentes, como que eles agem, como eles agem entre si, entre as castas e quem eles são em face da morte. Então, o Sétimo Selo, recomendo a todo mundo. Eu acho que quando eu chegar no final aqui dessa série de vídeos sobre as castas, eu vou fazer um vídeo sobre esse filme. Então vamos começar hoje só com uma introdução, tá? Uma introdução para a gente assim absorver algumas imagens que vai ajudar a gente a entender depois essas castas, o que elas são, como elas se relacionam entre si. Vamos começar das imagens básicas. Então, assim, na Índia, a gente tem essa divisão das 4 castas: Shudras, Vaishyas, Kshatriyas e Brahmanes. E que é basicamente assim: os empregados, os proprietários, comerciantes, artesãos, profissionais liberais. Aqui, os guerreiros, policiais, militares e também a aristocracia de toga, que são os juízes. E aqui os sacerdotes, intelectuais e professores, as castas, né, da cabeça. Essa relação, na Índia, eles falam assim, olha, os Shudras são os pés da sociedade, tá? Os Vaishyas, eles são as pernas. Aí tem um saltinho aqui, e aí assim, os Kshatriyas são os braços e o peito, e os Brahmanes são a cabeça, tá? Quando a gente faz aquela relação com as partes do corpo, a gente vê assim, ó, se isso daqui é o povão, né? Se os Shudras são o povão, eles são a mandíbula. Eles são assim o auxiliar da boca que faz o trabalho duro, que quebra pedra. Esse aqui, né, os Kshatriyas são o nariz, aquilo que está conectado ao coração e aos pulmões, esse eixo horizontal. E aqui os Brahmanes associados aos olhos, à visão, ao conhecer, ao entender. Nas teses sobre o poder, o Olavo fala que essas castas, na verdade, elas são basicamente 3, né? São 3 castas divididas em 2 polos, né? Um ativo e um passivo. E então aqui essa casta tem o poder de gerar, construir, essa tem o poder de destruir e essa tem o poder de escolher. E que são esses os 3 poderes do ser humano, de um modo geral. O ser humano ele só pode criar coisas, ou destruir coisas, ou escolher entre uma coisa e outra. Quando a gente vê numa imagem estática, essa estrutura ela é hierárquica. Ela é uma pirâmide que tem muito mais pessoas embaixo e também muito mais dos nossos atos, né, na vida são atos desse tipo aqui. E vai diminuindo o número de pessoas e de atos. Por exemplo, uma coisa que é clara, que é a escolha, a gente escolhe muito pouco.
A maior parte das vezes a gente escolhe uma coisa e aquilo ali vai ser reescolhido e de novo, e de novo, e de novo. Qual que é a marca do seu cigarro? Qual que é a marca do seu sabonete? Enfim. Na imagem estática, é hierárquica, é como um corpo. Na imagem dinâmica, é como, né, os ciclos. Então, assim, uma casta, ela age sobre a outra, e esses não é só um ciclo que tem só ida. As castas, elas agem sobre as outras nas duas direções, né? Algumas vezes assim, mas isso é bem mais raro. Então, assim, as castas, elas agem umas sobre as outras. Assim como a gente pode perceber que tem ações nossas que interferem na nossa compreensão, nas nossas escolhas, ou coisas que a gente recusa e que interfere nas coisas que a gente gera. Então, a gente percebe que essa estrutura, ela pode ser vista estaticamente e ela pode ser vista dinamicamente. E como eu estava querendo fazer hoje aqui só uma introdução, eu não vou deixar de fazer isso e vou dar essa imagem aqui, essas correspondências, que eu acho que vai servir para a gente, né, começar a internalizar esses símbolos e quando a gente for ver detidamente cada uma das castas e das ações humanas que estão implicadas ali, e das virtudes humanas e das ideias que vamos dizer assim, norteiam a vida de cada uma dessas castas, para que esses símbolos já estejam mais impregnados na gente. Então, vamos começar aqui dessa ideia de uma hierarquia, né? Vertical, a gente percebe que a gente está num mundo ordenado, que ele tem um em cima, um embaixo, que ele tem um preferível, um preterível, que ele tem coisas mais importantes e menos importantes. E que ele tem, né, ele começa com um ponto, né? Então, esse ponto, que a gente já viu é como a cabeça, e é como o olho, e é como o firmamento, esse ponto, ele tem uma diferença muito grande do ponto para a linha, tá? Então, imagina assim, quando a gente estiver falando de todos os elementos, pensa assim, em Brahmani, né? Olha, dos Brahmanes para os Kshatriyas tem uma diferença muito grande, parece que é uma diferença de espécie, né? Uma diferença de gênero, talvez. Da linha para o triângulo, a diferença também é muito grande. É um pouco menor, mas ainda é uma diferença muito grande. A diferença do triângulo para o quadrado já é uma diferença dentro da mesma espécie, parece. Então, assim, esses dois aqui são do gênero dos planos e... Enfim, só que um tem 3 lados, outro tem 4 lados, né? Essas duas figuras também são das figuras do plano, mas a gente, sensivelmente, a gente vê assim, olha, cara, daqui pra cá é um negócio distante, né? Daqui pra cá também é distante, daqui já é mais ou menos a mesma coisa. A gente pode ver o mesmo acontecendo na paisagem. Então, assim, a montanha e o campo, elas são a mesma coisa, são a mesma matéria, a mesma substância. Então, assim, a montanha é o acúmulo do material do campo, ou o campo, a planície, é a montanha que se desfez, né? Mas da montanha para o sol, e do sol pro firmamento, enfim, para onde estão as estrelas, né? Para o círculo das estrelas, tem uma distância grande, né? Não só uma distância física, mas assim, o tipo de coisa, a gente percebe que assim, cara, o que está lá não é o que está ali no meio, no sol, e o que está no sol não é o que está na montanha, mas o que está na montanha é mais ou menos o que está aqui no chão. A gente percebe também que, olha, o pé e a perna, elas são coisas similares. Então, assim, o pé é aquela coisa horizontal do ser humano, né? Vamos dizer assim, a coisa mais próxima dos ciclos da natureza, né? Assim, isso daqui está fincado. E aí, assim, né, essa ideia de que o homem, como as árvores, ele, para fazer qualquer coisa razoável, para ele poder lançar seus braços, né, seus galhos, para ele poder ascender, ele tem que estar bem instalado, né? Ele tem que ter raízes.
Então, assim, a gente percebe que tem uma correlação do Shudra com o solo, com as raízes, com o pé, com os ciclos naturais. Vamos dizer assim, com o básico do ser humano, né? Com a base, com o básico. Aquilo que, assim, não tem jeito do ser humano existir, nem como um animal, se ele não fizer isso daqui. Se ele não estiver envolvido nessas atividades, tá? E aí a relação com a face. Então, o Shudra é o cara que quebra pedra, é com a mandíbula. Ele é o cara que mastiga, né? Que faz o trabalho duro. O Vaishya é o cara que cria as coisas gostosas da vida, que sorve aquilo, que gera, que cria as coisas boas e úteis e que, né? A música é maravilhosa, o pão bom, o cigarro. Os Kshatriyas são o cara que são as pessoas que são como o nariz, é assim, olha, isso daqui é o centro vital da sociedade, se isso daqui estiver funcionando mal, o resto vai estar funcionando mal. Então, assim, esses caras que garantem a segurança, tá? É assim, se os Kshatriyas não estiverem fazendo o trabalho deles, então, assim, se os guerreiros e policiais e juízes não estiverem fazendo seu trabalho, a gente vai estar numa situação até um pouco parecida com o que a gente está, né? Que é uma insegurança, a gente investe e perde o dinheiro, a gente investe, mais importante, perde a nossa vida, a vida dos próximos, a gente tem aquela sociedade que a gente sente que a gente está no inferno. E os Brahmanes como os olhos. Então, assim, esses aqui são as pessoas que deveriam ver as coisas, né, claramente e informar para o restante da sociedade onde eles estão, né? Então o Brahman ele seria assim o piloto de um barco, né? Que, pô, cara, ele tem que olhar para o céu e falar, cara, nós estamos aqui, em tal lugar. Porque sem isso, né, o conjunto da sociedade vai ficar desgovernado. Então o Brahman ele tem que ser um olho que ele dê conta de situar a sociedade no seu momento presente, de modo que essa visão ela inunde a sociedade inteira. E que cada parte possa se reconhecer num todo e trabalhar para o bem do todo, né? E não contra o todo. O que acontece demais quando a gente não tem essa visão de conjunto. Então, eu vou terminar hoje, já que eu falei disso, né, de cada parte ver-se no todo, eu vou terminar hoje falando da não casta, né, dos párias. Os párias, os marginais, eles não fazem parte do corpo social. Eles não são pé, eles não são perna, nem braço, nem peito, nem nada. Cabeça, eles são pó. Eles servem para sujar a sociedade. A gente falar assim de outros seres humanos pode soar, né, assim, soa muito feio, triste, uma coisa assim, que absurdo. Não é exatamente essa a intenção de desprezar outras pessoas, mas é a intenção de perceber que, olha, cara, uma pessoa que é um bandido, tá? Ou um mendigo que, assim, o que ele pode oferecer às outras pessoas é oração. Né? O bêbado, ele não produz nada, ou um líder de quadrilha, o Fernandinho Beiramar, ou um Lula, tá? Esse cara, ele pode estar parecendo que ele está aqui, entendeu? Ele pode estar parecendo que ele está aqui, um intelectual, né? Mas se uma pessoa ela está trabalhando deliberadamente contra as outras, contra a saúde do corpo social, se ela está deliberadamente fazendo mal, se ela tá, e se ela, pelo contrário, não está conscientemente buscando fazer o bem, tá? Essa pessoa, ela está fora desse corpo. Ela não está contribuindo para o corpo, ela está contribuindo para... não está contribuindo para a saúde do corpo.
está contribuindo para que o corpo adoeça e se enfraqueça. E aí, por que isso acontece? Tá? Isso geralmente acontece por culpa do topo, tá? Do topo da pirâmide, dos brahmanes, dos intelectuais, dos padres, dos pastores, dos sacerdotes, dos professores, das pessoas que tinham a função de informar as outras o que é o melhor, né? Que tinham a função de influenciar as outras na escolha do melhor. E do que são as coisas, e agora que você vê como as coisas são, você percebe que você tem que escolher o bem, o verdadeiro. E aí a explicação é a seguinte: quando a gente vê aqui essa casta dos Shudras, eles servem e obedecem às castas superiores a eles, principalmente aos Vaishyas. Obedecer é dar ouvidos, é fazer o que o outro manda, tá? E aí a justiça é a virtude cardeal que está associada ao Shudra, ao povão. O povão tem orgulho de bater no peito e falar: eu sou honesto, eu não roubo, né? A avó que fala: meu filho, não pega um palito de fósforo que não for seu. A justiça é a cada um o que lhe é devido. Ela é a mais excelsa das virtudes cardeais, mas ao mesmo tempo ela é a mais básica. Uma sociedade que tem o senso de justiça corrompido, ela vai desmoronar. Esse corpo social vai esfacelar, vai virar tudo pó. E o que acontece? Por que existem, né, os párias? O que é um pária? Um pária é uma pessoa que não percebeu nem isso. Que o mínimo que ela pode fazer é obedecer o que é melhor que ela. Tá? Então, assim, o funcionário obedece ao pai em casa, obedece ao patrão, obedece às leis, ele não quer ser ilegal, ele não quer que o filho faça coisas ilegais. Esse é o senso comum do povão, que graças a Deus ainda não foi deteriorado. Mas o que o pária faz? O pária não olha para cima. Ele não vê uma coisa que ele fala assim: não, isso daí deve ser obedecido. Ele não respeita as leis, ele não respeita um patrão, ele não respeita... Ele não obedece. Não obedece às coisas que são melhores do que ele. Então, o que acontece? Ele obedece às coisas que são piores do que ele. Porque o ser humano sempre serve. O ser humano sempre serve a alguma coisa. Sempre serve algo a alguém. E quando ele não obedece às coisas que são... Quando ele não dá ouvidos à verdade, ao bem, à beleza, ou ao sentido da justiça, né? Assim, eu sei que isso daqui é melhor, eu sei que isso daqui é justo, eu sei que essa pessoa é melhor e eu tenho que obedecê-la. Ele vai obedecer às coisas piores do que ele. Ele vai obedecer primeiro a seus baixos instintos, e aí pode ser, não, eu quero, sei lá, pode ser a gula, pode ser a preguiça, e o cara para de trabalhar. Ou então assim, não, eu quero prazeres, e começa a se drogar. Ou, enfim, ele vai obedecer aos baixos instintos, e ele vai entrar, né, assim, não raro, num ciclo vicioso, que vai ser só uma degradação, que a possibilidade de escolha dele vai ficar cada vez mais reduzida, que a capacidade de destruição e autodestruição cada vez maior, justamente porque ele escolheu não obedecer aquilo que é melhor que ele. Então, isso daqui é um risco para a sociedade, né? Isso daqui, sim, sempre existirá, mas ao mesmo tempo a gente tem que perceber que, cara, os valores dos párias, como diz o Dalrymple, né? Eles estão perigosamente inundando nossa sociedade. E isso resulta, né, causa e resultado de parece que há um desejo de autodestruição social, porque também parece que todas as pessoas elas estão numa busca pela autodestruição ferrenha, né? O que eu acho que a gente
devia terminar aqui hoje é perceber que a sociedade que não obedece às coisas melhores, primeiro, que não entende que existe uma ordem, que existe uma ordem que guia cada um de nós, a nossa própria pessoa, e que guia o desenvolvimento da sociedade, a relação entre as pessoas. Quando a gente não entende isso não é de alguma maneira um senso comum entre as pessoas, e as pessoas não trabalham conscientemente para isso, a gente vai ter isso daqui: degradação, falta de coesão, desmanche, morte. Espero que vocês tenham gostado. A gente vê como que a gente vai continuar aí. Fiquem com Deus e até breve.